Pessoal, você sabe o que é realmente importante na hora de escolher uma placa de vídeo? Não é só olhar a quantidade de VRAM e o preço e achar que está tudo resolvido. Vamos descomplicar as principais métricas que você precisa conhecer para fazer a escolha certa. A primeira métrica mais importante são os CUDA cores, ou Stream Processors na AMD. Esses são os motores da GPU, os caras que fazem os cálculos gráficos. Quanto mais núcleos CUDA core, mais trabalhadores você tem para processar os gráficos. Por exemplo, uma RTX 3060 tem 3.584 CUDA cores, enquanto uma RTX 4090 tem 16.384, quase 5 vezes mais. Isso já mostra como a quantidade de núcleos impacta a capacidade de processamento. Depois temos os flops, ou gigaflops, teraflops, ou seja, Floating Point Operation per Second, que medem o desempenho e a potência bruta da placa. Eles indicam quantos cálculos pesados a placa consegue fazer por segundo. É como medir a força bruta dela. A RTX 3060 tem cerca de 13 teraflops, enquanto a RTX 4090 chega a impressionantes 82 teraflops, ou seja, 6 vezes mais potente. Quanto maior os flops, melhor a GPU lida com tarefas exigentes, como jogos em 4K ou renderizações complexas. Além disso, tem a arquitetura. A arquitetura é o projeto da GPU e faz toda a diferença. Uma arquitetura mais moderna aproveita melhor os núcleos e traz tecnologias avançadas. Por exemplo, a série 50 da NVIDIA usa a arquitetura Blackwell, a série 40 usa Ada Lovelace, enquanto a AMD tem a RDNA 3 nas gerações anteriores e agora a nova RDNA 4. Então, não é só a quantidade de núcleos que importa, mas também como eles são otimizados pelo projeto da placa. Outro ponto essencial é a VRAM. A VRAM é a memória da GPU, essencial para carregar texturas de jogos pesados ou projetos complexos como edição de vídeo. Uma placa com 8 GB pode ser o suficiente para jogos em Full HD, mas para 4K ou multitarefa pesado, 16 GB é o ideal. Só que sozinha ela não define o desempenho, depende das outras métricas. Outro aspecto a considerar é a largura de banda da memória. É a velocidade com que a GPU acessa essa VRAM, medidos em gigabytes por segundo. Ela depende do barramento da placa. Os tipos mais comuns são 128 bits em placa de entrada, 256 em intermediárias e 384 nos modelos topo de linha. Quanto maior o número de bits, mais dados passam de uma vez, com uma estrada mais larga. Uma RTX 3060 tem 360 GB por segundo com um barramento de 192 bits, enquanto a RTX 4090 tem 1008 GB por segundo com 384 bits. Se a largura da banda for baixa, a GPU pode engasgar, mesmo com muita VRAM. E por fim, a última métrica que você vai ver ao comparar essas placas é o TDP, ou Thermal Design Power, que é o consumo de energia que é medido em watts. Ele dá uma ideia da potência geral e do calor gerado, mas não mede desempenho diretamente. Uma 3060 tem TDP de 170 watts, enquanto a 4090 chega a 450 watts, exigindo uma fonte robusta e um bom resfriamento. E é isso, pessoal. Essas especificações são as principais para te dar uma base e comparar as placas de vídeo, mas elas individualmente não contam a história toda. Elas são um ótimo ponto de partida e é aí que entram os benchmarks reais. Se você quer saber se a placa que você tá de olho vai realmente rodar bem o que você precisa, nada melhor do que olhar testes práticos feitos nos jogos ou nos programas que você usa de verdade. Benchmarks sintéticos como o Passmark até ajudam a ter uma ideia, mas o método mais confiável mesmo é ver a placa em ação no mundo real. E sobre esse assunto é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro e que ajude vocês a se guiar na sua próxima compra de placa de vídeo. E não esquece de seguir a gente. Valeu, pessoal!